A rúbrica de hoje conta com uma pessoa da casa, é ele o Jorge Ribeiro da Silva. Seja bem-vindo à tua casa, Muito Jorge. obrigado. Muito obrigado pelo convite. Com muita honra aceitei e com muito prazer estou aqui. E aproveito para desejar ao programa e a ti o maior sucesso que sei que vais ter, que já estás a ter e que nas próximas temporadas tenho a certeza que será um grande sucesso para o Novo Canal e para a região. Muito obrigada, Jorge. Jorge, tu és advogado, Certo. não é? Portanto, esta rúbrica irá ser dedicada ao direito. Certo. Portanto, vamos falar aqui de alguns temas. Todas as vezes que cá vieres, trazes temas diferentes. Estarás cá de 15 em 15 dias. E o tema de hoje é uma situação desagradável, mas que infelizmente tem acontecido cada vez mais, que é a situação do divórcio e desta relação depois com a parte parental, com os filhos. É isso que vais falar hoje. Exatamente. O que me levou a trazer este tema foi uma notícia que li recentemente, em que, em virtude da crise económica, há muitos casais que pretendem divorciar-se, mas que não o fazem. Que não o fazem porque o facto de não haver disponibilidade ao nível do arrendamento para as pessoas se separarem e seguirem as suas vidas, tem obstado, de certa forma, a que as pessoas, a decisão está tomada, mas que a concretizem. E depois daquela parte do Covid em que houve um boom de divórcios, não é? Ultimamente, no último ano, esse estudo revela que há um decrescimento em virtude da crise económica. E eu vou procurar abordar uma forma mais prática como é que as pessoas podem fazer, o que é que está em causa, onde é que podem ir e onde é que se podem deslocar para fazer esse divórcio. Aconselho sempre que sejam acompanhados por advogado e tentar dar assim algumas dicas práticas, algumas dúvidas de que as pessoas melhorar a situação, têm. porque é uma situação complicada. Vamos então precisamente para a primeira pergunta: como é que as pessoas podem fazer? É assim, há duas formas das pessoas se divorciarem, que é por mútuo consentimento. O senhor A e a senhora B estão de acordo que querem divorciar-se, dirigem-se a uma conservatória do Registro Civil, dão entrada do requerimento, obrigatoriamente têm que dar entrada de acordos. Imagina o destino da casa de morada de família, quem fica com quê, ou se ninguém fica, mas há um acordo em relação à casa de morada de família. Em relação, isto é recente, quem fica com o animal de companhia, a questão de pensão de alimentos entre cônjuges, se o senhor A terá que dar alguma coisa à senhora B ou a senhora B ao senhor A, é um direito que normalmente as pessoas prescindem. Em todo caso, tem que estar acordado. Mas isso é no caso de haver filhos? Não. Não. Isso é entre cônjuges, pensão de alimentos entre o marido e a mulher. Muito bem. Não sabia que existia, pensava que seria só não é algo não que é seja comum. frequente, não é nada comum, mas é um direito que as pessoas têm de receber do ex-cônjuge uma pensão de alimentos. E há também a questão do acordo em relação às responsabilidades parentais, que é quando há filhos. Quando há filhos e esse acordo, a Conservatória remete para o Ministério Público para ver se aquele acordo salvaguarda o superior interesse da criança. Se sim, devolve à Conservatória, é marcada uma conferência que se chama tentativa de conciliação, em que as partes podem, o senhor A e a senhora B, podem perfeitamente desistir e continuar a vida em comum, ou então divorciam-se e a partir desse momento fica a decisão tomada e é definitivo. Quando não há acordo
Antigamente havia a questão do divórcio litigioso, por causa do cumprimento dos deveres de coabitação, de fidelidade, de cooperação. Com a reforma que houve em 2009, esses deveres deixaram de ser relevantes. Já não há a questão de quem é que teve culpa para que haja um divórcio litigioso. Essa questão já não se discute. Se não há acordo, por exemplo, o senhor A quer se divorciar da senhora B, mas a senhora B não quer o divórcio, então o senhor A, através do tribunal, dá entrada de uma ação de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge. O processo dá entrada no tribunal e as partes são chamadas para a tal tentativa de conciliação. O que é que acontece muitas vezes? Nessa tentativa de conciliação, posso dizer que na minha prática forense de quase 21 anos, houve 2 vezes em que realmente houve uma conciliação. Uma foi por pouco tempo, a outra dura até aos dias de hoje. O que pode acontecer nessa tentativa de conciliação é haver um acordo em converter o divórcio de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge para divórcio de mútuo consentimento. E aí as condições já são completamente diferentes? São diferentes, desde logo, no local. Tanto na conservatória como no tribunal, esta diligência não tem aquele peso de um julgamento, de uma sala de audiências. É informal, é no gabinete do magistrado, normalmente. Depois, nessa tentativa de conciliação, as partes podem converter o divórcio em mútuo consentimento, fazendo precisamente os mesmos acordos que teriam feito caso tivesse havido acordo no início, e fica lavrado em ata todos os acordos em relação àqueles itens que referi há pouco, a propósito do divórcio por mútuo consentimento. Tudo isto são processos longos, demorados, pesados emocionalmente, a maioria das vezes? Sim, pesados emocionalmente, normalmente quando pelo meio há filhos. É sempre difícil. Há alguma maneira de simplificar, de tornar o processo mais fácil? É assim, na sua natureza, o processo em si, a tramitação do processo, é simples. O problema é que a simplicidade processual tem a complexidade emocional. E há aqueles momentos mais quentes em que o senhor A e a senhora B quase que nem se podem ver e que, lamentavelmente, muitas vezes utilizam os filhos como armas de arremesso, não fazendo a mínima ideia das consequências que aquilo que estão a fazer aos filhos vai se repercutir. No futuro. É uma pedrada que eles lançam, mas é um efeito bumerangue, porque aquilo, mais tarde ou mais cedo, vai reverter para eles. E há uma questão que também me parece importante, porque também, devido à crise, há muito incumprimento da questão da prestação de alimentos a menores. E aqui passamos para a segunda fase, a questão do direito dos menores. O que é preciso acordar quando no divórcio por mútuo consentimento E o que é que se faz quando a pessoa não cumpre com aquilo que foi acordado? Há expedientes para isso. O acordo fixa-se já fixa-se a guarda, se é a guarda partilhada, com residência alternada, por exemplo, uma semana com um, uma semana com outro, o que tende a ser o regime cada vez mais frequente. Mas ainda vai demorar algum tempo até ser o regime regra. Há o regime em que há uma guarda que fica normalmente associado à senhora B, à mãe. Fica a guarda do menor. É fixado um regime de visitas em que o menor pode estar com o pai ou com a mãe, com aquele que não tem a guarda. E é ainda fixada uma quantia a título de prestação de alimentos. Falas-me na questão do cumprimento. Se não houver o cumprimento do pagamento da prestação de alimentos, a parte lesada, a parte que tem a guarda do menor,
dirige-se ao tribunal e promove um incidente de incumprimento das responsabilidades parentais no que diz respeito à pensão de alimentos. E o que é feito após essa denúncia, digamos assim? São chamadas as partes ao tribunal para uma diligência, uma tentativa de conciliação. De acordo. Pode haver acordo ou não, e imagine, o Sr. A e a Sra. B vão em maio ao tribunal por causa deste incidente de incumprimento da pensão de alimentos, e chegam a acordo e imagina, pagam dali para a frente a quantia que estava acordada inicialmente e uma parte por conta das prestações em dívida. O que pode acontecer também, e aí é que entra a questão da crise económica, é o facto de haver, por exemplo, uma situação de desemprego. Uma situação que aconteça repentinamente e que a pessoa não está a contar. A questão é que é involuntário, ou seja, há um incumprimento involuntário do pagamento da prestação de alimentos. Nesses casos, se não houver possibilidade por parte do pai ou da mãe que tinha essa obrigação, esse dever, é acionado o Fundo de Garantia dos Alimentos. Ou seja, o Tribunal, depois de analisar a situação dos rendimentos do cônjuge, ou do pai ou da mãe em causa, defere que seja o Fundo de Garantia dos Alimentos, que está sob a égide da Segurança Social, que substitui a prestação, ou substitui neste caso o devedor, que é o progenitor que não tem a guarda. Ou seja, é o Estado que paga aquela prestação de alimentos. Sem prejuízo de ser avaliada, e é avaliada de ano a ano. Se entretanto houver uma alteração nas circunstâncias do incumpridor, estava desempregado, está empregado, aí cessa a intervenção do Fundo de Garantia dos Alimentos e passa a ser novamente o progenitor com essa obrigação. Também pode haver o incumprimento do regime de visitas, que é, vou chamar, o sinal vermelho do incumprimento, porque imagina que o Sr. A e a Sra. B convencionaram que aos fins de semana seria com o pai, que não tem a guarda. E de forma reiterada, neste caso a mãe, não permite que haja essa visita. O pai pode, com o acordo que foi formalizado no tribunal, dirigir-se à GNR ou ao órgão de polícia da área de residência e fazer cumprir de forma coerciva essas visitas, atendendo a que podemos estar a falar de crianças de ter 6, 7, 8 anos. São sempre situações complicadas. Se cumprir não convém. Através da polícia é todo negativo, e se me é permitido fazer um apelo, tentem pelo menos evitar que as crianças possam assistir a espetáculos dessa natureza. Um advogado tem também a missão de falar com os seus clientes, não é? E tentar amenizar a situação, tudo em prol, se houver, neste caso, filhos, para que pensem primeiro nos filhos. Sim. E não os magoem dessa forma. São processos que, pela sua natureza, como há ali um conflito bastante aceso entre... De interesses. Exatamente. Exige aos advogados, e eu neste caso eu até prefiro que ambas as partes estejam representadas por advogados, porque há aquele crivo que é feito entre as reivindicações de um e do outro para aquilo que é mais racional e mais funcional e que zele o superior interesse da criança, que é o que está em causa em processos dessa natureza, para que as coisas amenizem e que com algum tempo cheguem à normalidade. Porque, digo-te, há casos em que tudo é fixado ao minuto. Ao pormenor. Ao mais ínfimo detalhe.
E viver assim não é muito saudável. Nada saudável. Nada saudável nem para os pais, muito menos para os filhos. Para os filhos. Jorge, muito obrigada Obrigado, eu, por Fátima. esta rubrica. Contamos com a tua presença daqui a 15 dias e ser bem-vindo aqui. Vou aflorar o tema que vou trazer da próxima semana, que também tem a ver com uma notícia recente que é sobre cobranças de dívidas legais e ilegais. Um bom tema que com certeza os nossos espectadores, se tiverem dúvidas sobre este tema, podem também enviar para produção@novocanal.pt e o Jorge aqui fará o favor de tirar essas dúvidas.